Vamos ver o povo entrando. O que o povo pode trazer de interessante hoje? Meus conteúdos têm sido inevitavelmente políticos por causa da urgência, mas o conteúdo artístico e filosófico, ele na verdade é tão importante quanto. Vamos ver o povo entrando, o que podem trazer de interessante. Olá. Pessoal entrando, dando alô, dando tchauzinho, emotion de tchauzinho, corações. Filosofias em luta. Fernandinha Costa. Gatenho de esquerda, adora livros. Não só adoro, como leio livros e escrevo livros. Porque faz parte, né? Por exemplo, a gente faz percurso, né? Cada um na sua área. A gente tem uma trajetória e um percurso. Então você tem que passar pelos grandes autores e depois você tem as suas fases, né? Assim como eu tive a fase na área da filosofia, cada área é uma coisa, né? Tem os grandes autores de cada área. Na área da filosofia eu tive a minha grande fase do Nietzsche, depois a fase do Deleuze, agora estou numa fase do Gramsci. E isso vai te formando para você
ter o seu arsenal para depois você também ter a sua autoexpressão. Eu falando e ela saiu. Tudo bem. Sai do ILEC. Super boa noite e parabéns pelos posts e inscritos. Obrigado. Então, o que podemos conversar hoje, pessoal? A última live que eu fiz, eu falei durante 1 hora, sem parar praticamente. Não, parei em alguns momentos. Mas eu não consegui salvar. Eu não consegui salvar o último ao vivo que eu fiz. O que é uma pena, porque eu tenho salvado e eu tenho colocado no YouTube. Eu ainda não fiz vídeo ao vivo no YouTube. Vou procurar fazer também. Talvez eu faça hoje, inclusive. Porque lá tem os mais de 7.000 inscritos no canal. E aqui eu tenho... Vai chegar em 5.000 seguidores aqui no Instagram. Eu nunca fiz uma ao vivo lá no YouTube. Quero fazer porque eu tô falando isso em relação... Meu canal lá tá muito politizado. E tem muita gente lá que tá gostando, que tá mais... Tá mais não. Aqui também tem muita gente alinhada. Mas lá tem mais gente disponível para... No canal, né? São mais de 7.000 inscritos. Sai do ILEC. Disseminando expressões positivas. O Brasil está precisando, não sei se foi isso que você quis dizer, mas o Brasil está precisando, o mundo tá num momento melancólico e o que a gente precisa não é ficar, a gente tem que denunciar, etc, mas não pode só ficar nisso. Você tem que apresentar alternativas e um destino. O país está sem destino. De certa forma, porque a maior liderança política da esquerda, da centro-esquerda, está presa, mas não só por isso, porque não há outro destino além desse. E é preciso ser construído, porque os políticos dessa geração, da geração, mesmo esses que estão aí no governo, do exército, como ressentidos em relação à redemocratização e querendo vingar a redemocratização em relação ao golpe de 64, o próprio Bolsonaro, comparar Bolsonaro com qualquer pessoa é muito, sabe, é ingrato. Até ouvir na televisão e os jornais o presidente Bolsonaro dói, né? Mas, enfim, ele, a Dilma, o Lula, Ciro Gomes, Marina é uma geração, de certa forma. Mas eles vão embora, né? A gente precisa construir esse destino de maneira positiva e proponente. O que é esquerda? O que é socialismo? Como seria um socialismo brasileiro? Como seria? O que é comunismo? O que não é? Isso tudo a gente vai criando. E os movimentos e partidos que estão aí, eu já transitei pelos principais, e saquei logo que a minha cabeça estava diferente da deles. Por isso esse meu intuito mesmo de fazer algo novo e de ruptura, pensando a médio e longo prazo e com estudo. E, enfim. Alguns elogiam e tal, daí eu... Ah, tá, ele ainda tá. Sair do leque. Sim, precisamos pensar em outros caminhos. Essa reconstrução é importante. Esse desmiolado, quando abre a boca, nos causa asco. Precisamos informar as pessoas, sobretudo os jovens. Ana Lúcia Torres. Não consigo assisti-lo. Estou adoecendo com esses loucos. Ai, meu Deus do céu. Desmiolado é o Bolsonaro. Sim, eu sei.
Vocês vejam, eu vou. Qualquer dia eu vou postar um gráfico que o Nassif, Luiz Nassif, grande jornalista, fez. Se vocês procurarem anotem aí o canal dele no YouTube, Jornal GGN, ele fez um panorama dos vários setores do país. Então você tem lá o alto comando do exército, você tem lá uma mídia que inclui a Globo, uma mídia mais ou menos hegemônica, uma mídia alternativa que está toda com o Bolsonaro e outros canais de televisão, SBT, Record, Gazeta, que agora querem entrar firme nessa coisa da reforma da Previdência, que a Globo também faz no jornal dela, o Jornal Nacional, todo dia, desde o Temer e antes, desde o Real vem essa coisa. Você tem os lulistas, você tem os movimentos sociais, você tem, enfim, a luta de classes. Enfim, você tem um Brasil que está destroçado e precisa de uma transformação, de uma redemocratização das instituições. Você tem o STF, você tem a outra direita da Lava Jato, você tem as milícias digitais, as milícias reais bolsonaristas. Você tem o Trump com os Estados Unidos, o que pode acontecer, o que não vai acontecer, junto com essa sua doutrina Monroe imperialista. O próprio governo Trump e a equipe fala de um resgate da doutrina Monroe. Enfim, você tem tudo isso. Você tem o contexto da América Latina. Isso não está no panorama do Nassif, que só vê mesmo o Brasil e em relação ao imperialismo. Mas ajuda muito a entender esse panorama do Brasil atual. Agora, vem uma transformação fácil. Quer dizer, rápida. E não estou falando que é boa essa transformação, mas uma nova etapa. E o Nassif diz uma coisa, desde que o Bolsonaro foi eleito, ele diz que o Bolsonaro caminha para o impeachment. Aí o Nassif disse nesse vídeo, não, as pessoas estão falando, mas você disse isso há 3 meses, você disse isso desde janeiro. E o Nassif falou, mas o tempo da política é outro. Mas tudo ele caminha por um impeachment. O que ele está fazendo agora em relação aos próprios militares, embora os militares que estão no governo dele são da reserva, mas são todos controlados pelos que não são da reserva, né? O alto comando. O charlatão Olavo de Carvalho batendo neles, nunca os militares foram tão xingados publicamente quanto agora. Nunca, nem na ditadura, nunca. Publicamente. Nunca. E por um cara que é do próprio guru, chamado guru do desgoverno. E Bolsonaro e os filhos dele dementes prejudicando a relação deles com as milícias. Quer dizer, tudo isso vai prejudicando a estreiteza com as Forças Armadas. Forças Armadas jamais iria continuar apoiando um desgoverno onde se revela para o país inteiro, para o mundo, a ligação com as milícias, embora agora ainda esteja. Depois, todo o atraso que as Forças Armadas vão ficar contaminadas, todo esse atraso da extrema-direita que está na frente. Bolsonaro elogiando o charlatão, o obscurantista, mesmo com todos os ataques que ele faz. E agora o corte do Paulo Guedes para chantagear a reforma da Previdência de 40%, 43%, acho, em relação aos militares. Então esse é um dos episódios finais, segundo o Nassif, é o episódio final que leva ao impeachment do Bolsonaro. Fica insustentável quando você cria essa coisa difícil com as Forças Armadas. Inclusive o sinistro da deseducação, aquele que citou o Kafta, ao invés do Kafka, olavista cretino, desprezível, também no Senado anunciou que pode dar de volta os 30% do corte da educação, se a reforma da Previdência passar, e se houver um crescimento da economia. Ou seja, ele quer cortar 30% da educação, que vai afetar de uma forma arrasadora, inclusive não só porque são 30%, mas por causa da PEC dos gastos de legítimo Temer, que já fechou a mão com a austeridade junto com o PSDB, esse golpismo neoliberal, além das leis da lei das terceirizações, além da reforma trabalhista que provocou desemprego, informalidade, etc, desde 2016, desmontaram toda a social-democracia lulista, todos os direitos trabalhistas que a Dilma tentou até o fim, e a Fiesp e os bancos tiraram ela por isso. Mas, e a classe média manipulada pela elite do atraso, indo protestar contra ela. Mas ele provou que tudo isso é só chantagem. Então esse corte na educação.
E chantagem é crime, ele tem que ser denunciado, processado e deposto do cargo. E é preciso um fora Bolsonaro geral para derrubar esse governo. Agora, segundo o Nassif, então, tudo isso e essa etapa que, segundo ele, é final da briga com as Forças Armadas, ela gera mesmo, leva ao impeachment. Ou a uma renúncia, segundo outros, como o Jânio Quadros. Né, uma tutela desses generais. E, segundo um colega meu, embaixador, há muitos anos, e tem esse vídeo dele no canal Nocaute do Fernando Moraes, o governo acaba em julho. Em julho é quando tem um recesso, né, do Congresso todo, do Senado, e é quando já há algum veredito da reforma da Previdência. E não vai passar integralmente a reforma da Previdência. Todo o centrão, por exemplo, Álvaro Dias, Paulinho da Força, que é um pulha, não quer que a reforma da Previdência saia assim ótima. Porque nenhum deles quer que o Bolsonaro saia fortalecido. Nem o centrão fisiológico corrupto quer o Bolsonaro. O Bolsonaro é um inútil, gente. É um inútil. É um cara despreparado. É um imbecil mesmo. E ele afeta o próprio mercado interno, o próprio mercado externo, a imagem do Brasil em relação ao investimento. Ele afeta tudo. Ele é impossível, nem a elite pode. Então, a este prazo de julho, pelo menos, quer dizer, não, a reforma da Previdência talvez passe uma coisa ou outra, a oposição, que não é esse centrão, a oposição, por exemplo, PT, alguns do PDT, PSOL, PSB, e também vão tentar derrubar tudo integralmente. Mas e a gente tem que tomar cuidado com essa derrocada do Bolsonaro para pressionar. Até pensei em fazer um perfil aqui no Instagram para pressionar os deputados e conscientizar o povo e vocês da PEC das diretas, né? Do Henrique Fontana e do Paulo Teixeira. Paulo Teixeira é deputado aqui de São Paulo pelo PT, Henrique Fontana também do PT do Sul. Criaram essa PEC das diretas, que é fantástica, não só por causa do que ela é anti-Mourão, mas porque ela aprofunda a democracia. Caindo o presidente, prefeito, governador, se o vice quiser, ele tem que se candidatar, mas novas eleições em 90 dias. Se eu não me engano, na França é assim. Se eu não me engano. Eu sempre fui a favor. Sempre não. Recentemente, por causa do Temer e tal. Sempre fui a favor como vários outros professores do direito, foi a favor da extinção dos cargos de vice. Nada de vice. O presidente é deposto, impedido, morre, adoece, renuncia, sofre impeachment, desaparece, sei lá, qualquer coisa. Novas eleições, 90 dias. Mas essa PEC, ela resolve isso. Porque o vice, ele tem alguma figura, não só simbólica, mas ele tem lá suas prerrogativas, sobretudo quando o presidente viaja e tal. E nem sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Senado ou do Congresso podem assumir isso, eles têm as suas obrigações. Então essa PEC é muito interessante mesmo. Porque os vices são, tirando o José Alencar do Lula, né? Os vices são todos perniciosos. Né? E o do Fernando Henrique Cardoso também, sempre muito discreto. Os vices são perniciosos ou são... Enfim, a história mostra que o vice sempre faz tudo diferente do que do presidente. E isso é péssimo para a democracia, porque ninguém votou nesse programa de governo que os vices colocam depois. Mesmo que seja bom. Quer dizer, o Itamar Franco não foi foi um governo sério, pelo menos, contra todo o desastre do Collor, mas que promoveu um apagão cultural e educacional como o que o Bolsonaro está fazendo aí. Mas há um problema de legitimidade dos vices. Então a gente tem que também pressionar a PEC das diretas vindo dessa iminência da derrocada do Bolsonaro. Bom, vamos ler aqui. Sai do ELEC. Mera chantagem esse governo está demonstrando. Se aprovar a reforma, volta os 30% cortados. Um crime mesmo. Pois é. Já falei da reforma. Falei disso, que a chantagem tem que ser denunciada. E, enfim. O que mais a gente pode conversar hoje? Algo
inclusive fora da política, não sei. É difícil porque eu estou fixo no meu entusiasmo e na necessidade da criação de um movimento revolucionário com polos espalhados pelo país, estudos de Gramsci e mobilização popular. Quer dizer, além do fora Bolsonaro, pensando a médio e longo prazo para este país. Pois é. Juju Coé, que homem lindo. Eu sou leonino, né? Eu adoro isso. Tudo bom com você? Beleza pura. Ainda mais mulheres, porque eu sou bissexual, né? E levo a bissexualidade às vezes até como uma bandeira. Mas para a humanidade. Mas os homens, eles, quando são bissexuais e tal, sobretudo assumidos, que é algo que precisa ser sempre cada vez mais reivindicado e lutado, e que naturalmente ao longo do século XX agora ficou muito mais aberto na consciência. O homem geralmente ele é mais atirado em relação a cantar, dar o charme, ele elogia de uma forma mais fácil, é muito mais fácil essa relação entre homens, assim como deve ser entre mulheres também, lésbicas. Então mas quando há uma mulher que elogia, que não sei o que, eu fico muito feliz. Porque, sobretudo por eu ser de esquerda e canalizar pessoas de esquerda, no geral são mulheres feministas ou não necessariamente autoproclamadas socialistas, feministas, mas que, que são abertas e que são despojadas em relação a todos esses padrões e controles sociais da mulher e de que a mulher tem que esperar o homem fazer as coisas, etc, etc, etc. Então, tudo isso é muito interessante. Eu acho que elas têm que se liberar cada vez mais nesse sentido. Que mais? Assim, os Ricardo. Ricardo Simós, não sei. Tudo bom com você? Beleza pura? Sim, eu estou bem alimentado. Sair do ILEC. Concordo com essa formação visando revolucionar, sim, precisamos sair desse maravilha. Pois é. A esquerda precisa perder o medo da palavra revolução. Meu primeiro grande trabalho é com livros, vídeos aqui no YouTube, posts, textos na internet, nas minhas redes, Facebook, Instagram, no YouTube. E livros. Conceituando isso, trazendo Gramsci. Né? Os conceitos do Gramsci, que é o mais próximo da realidade brasileira. Enfim, por enquanto eu estou muito repetitivo mesmo, que nem aquele professor que tem que abrir a cabeça do aluno, colocar, durante dias, semanas, meses, anos. E o meu livro, que é Ser de Esquerda, ele tem esse sentido também. Mas ele é mundial, não é só para o Brasil. Luiz Brandino, aposta para ver em quanto tempo o Bozo cai. Eu estava falando sobre isso. Falei sobre isso. O Luiz Nassif tem um vídeo no YouTube dele, do jornal GGN, em que ele diz que a etapa final é agora, que é essa briga com as Forças Armadas. Os casos escabrosos que envolvem ele e os filhos crápulas dele com os milícias, as Forças Armadas, quando isso se revela, se rasga assim, de uma forma mais explícita, Forças Armadas, e judicialmente, as Forças Armadas, esse ataque do charlatão obscurantista Olavo de Carvalho publicamente em relação às Forças Armadas também é algo, embora seja algo que desvia muito o nosso foco,
A gente quer saber do Queiroz, a gente quer saber do medicamento sendo cortado, a gente quer reforma tributária, a gente quer fora Bolsonaro, sabe? Vão desviando o foco das verdadeiras urgências do país. Então, esse corte de 40% do sociopata Paulo Guedes para chantagear também a favor da reforma da Previdência, assim como o sinistro da deseducação fez, tudo chantagem para passar a reforma. Então, não passando a reforma, passando uma coisa ou outra, e ela vai sair desidratada, sobretudo por causa do centrão e da oposição, aí começa de uma forma mais rápida a ladeira do Bolsonaro. A descida, a queda da ladeira do Bolsonaro. E a gente precisa pressionar a PEC anti-Mourão, PEC da direita. Era sobre isso que eu estava falando. E falei também, vou repetir, que um colega meu, embaixador antigo, tem um vídeo dele no canal Nocaute do Fernando Moraes, até julho. O problema é que o tamanho dos estragos até lá, né? Sobretudo ambientais. Foi pegar o Ricardo Salles, que na verdade foi condenado aqui em São Paulo, quando era da secretaria do Geraldo Alckmin, governo do estado, por esconder áreas da bacia do rio Tietê, e ele foi condenado por isso, para favorecer a indústria. Foi pegar justo um cara desse, que quando ele se candidatou a deputado pelo Partido Novo e não ganhou, o santinho dele, o flyer, o panfleto dele de deputado, era a favor de matança dos javalis. Tem um problema lá rural em relação aos javalis, mas que tem que ser muito bem visto. Em relação, a favor das armas contra o MST, é um cara de extrema direita. E sempre ligado ao PSDB aqui de São Paulo. Foi pegar esse cara para o Ministério do Meio Ambiente. Está acabando com. Ameaçar as reformas, as áreas de preservação. A Amazônia está ameaçada. Terras indígenas, terras dos nativos. Para favorecer a indústria, ruralistas. Então é um fora. Tem que cair esses caras todos. A gente até cansa. Destruidores, eu digo. Luiz Brandino 29. Esse seu movimento revolucionário está explicado no seu canal, nos destaques aqui ou nos dois. Tá, em tudo. Nos destaques ainda não tem muita coisa, não. Nos stories, todo dia tem story falando. Veja aqui os stories. No ao vivo, como eu tô fazendo agora, tô falando. No meu perfil mesmo do YouTube tem um vídeo do IGTV, onde eu coloquei, né? Está preparado para a revolução, mas eu não falo muito bem ainda, não estruturo muito bem. No meu canal do YouTube, nos últimos dias, eu tenho feito vídeos falando, puxando o Gramsci, porque esse movimento revolucionário precisa partir de estudos de Gramsci, polos espalhados pelo país. Então estou sempre falando, estou sempre, né? E nos livros que eu vou escrevendo também, porque esse movimento é pensando agora, mas também a médio e longo prazo. Volto a dizer, quando o Bolsonaro e o charlatão obscurantista falam em comunismo, não sei o que, eles estão com um pé em 1964 porque eles são pirados paranoicos, mas eles estão também em 2030. Eles sabem que tem uma juventude revolucionária. Veja o que aconteceu ontem. Secundaristas, a Uni, o Pedro Gork, que eu queria muito encontrar esse menino, tem 15 anos, ele é fantástico, um líder nato, genial, a oratória dele é fantástica para a idade dele. Mobilizando lá os estudantes do Pedro II, se eu não me engano, lá no batalhão onde o Bolsonaro foi visitar, saiu escoltado com não sei quantos seguranças, uma coisa descomunal, um cara afastado do povo, paranoico, que só dorme com sua arma e acorda não sei quantas vezes, 80 vezes por hora durante a madrugada. E os médicos perguntam como ele consegue raciocinar com esse distúrbio sério do sono. Ele não consegue raciocinar. Ele não raciocina. Então, mas na Bahia, no Piauí, que os institutos federais, os secundaristas vão ser afetados por causa desse corte. Ele pisou no vespeiro. Essa juventude revolucionária de agora, das gerações que vão vir, estão nas instituições públicas, universidades públicas, instituições, escolas, que sabem da realidade da injustiça brasileira, da luta de classes, que sabem que tem uma crítica histórica e sociológica a respeito do Brasil, que querem transformação social. É a juventude reacionária que a gente precisa mobilizar, deixar ela bem firme para o estudo de Gramsci, no meu caso,
puxo bastante o Gramsci, porque é ele que fala que é o seu conceito de Estado ampliado. É diferente dos soviéticos. Aqui no Ocidente, há o Estado estrito senso, mas há um momento do Estado que é a sociedade civil, mídia, universidades, escolas, setores públicos e privados, igrejas, a grande mídia, jornal, televisão, onde é a disputa ideológica dominante e a disputa contra-hegemônica, contra essa hegemonia, para uma libertação da dominação capitalista. Nessa sociedade, então é uma revolução cultural. É uma coisa fantástica. Luiz Brandino, você acha que tem alguma chance de o Lula conseguir ser solto? O Lula vai ser solto. Vão tentar talvez prender ele de novo por causa do sítio de Atibaia. Mas a gente não pode fazer o jogo antipetista e antilulista da direita e da extrema-direita e da mídia simplesmente pró-mercado, que aliás é desastrosa, porque o Lula, sendo presidente, ele jamais destruiria o mercado, como ele não fez em 8 anos, em 2 governos. Mas a sua social-democracia simplesmente é a retomada dos direitos sociais e trabalhistas. Agora, a gente não pode fazer esse jogo antilulista, antipetista, porque ele é a maior força aglutinadora das instituições da sociedade brasileira, não tem jeito. E é a maior liderança popular do mundo contemporâneo da esquerda e da centro-esquerda. É o único que enche tanto a Avenida Paulista quanto o Nordeste, mas a gente precisa ter também isso paralelo, fortalecendo inclusive porque o Lula não é eterno. Um movimento de ruptura de esquerda revolucionária. E inclusive o Lula tem os seus advogados, vários juízes pela democracia, setores progressistas. Eu tenho estudado muito a questão do progressismo, porque sendo socialista, o progressismo ele na verdade sempre ele sempre mantém o capitalismo. Preciso ter uma certa crítica do progressismo. Isso não quer dizer em relação às pautas que alguns dizem identitárias. Não, as pautas dos negros, dos LGBTs, ela está em comunhão com as lutas dos povos. Porque o capitalismo é machista, o capitalismo é homofóbico, o capitalismo é racista. Agora, o neoliberalismo, agora, os liberais progressistas, que também embaixo esse discurso antirracista, anti-LGBTfóbico, etc. Eu acho que só numa radicalização das pautas de esquerda e do socialismo a gente consegue manter o que pode saber de bom no liberalismo clássico. Escrevi não é necessariamente um poema, mas um texto em versos, praticamente, sobre isso, né? O capitalismo levou, pelo menos aqui no meu Instagram, veja no meu Instagram, na foto preto e branco, que eu tô assim, virado de lado, sem boina, tá? Preto e branco. O capitalismo levou pelo menos 3 séculos para se tornar dominante e axiomático. O socialismo perdeu o primeiro século e meio da disputa, mas embora tenha com greves, protestos e sangue, obrigado o capitalismo a ser mais humano, o socialismo tem mais ou menos 1,5 séculos para equiparar o tempo que o capitalismo se tornou dominante. E é preciso considerar também as sociedades que não tinham essa nomenclatura, mesmo primitivas ou pré-históricas, que por não terem produto excedente, muitas vezes, o Sérgio Lessa, se não me engano, professor doutor, mesmo Marx e Engels consideravam isso no século XIX, onde se desenvolvia arqueologia, e tem um autor marxista, um arqueólogo marxista, muito famoso, esqueci o nome dele, que também vê isso, possam, por não ter certas sociedades, não sei se tribais, mas primitivas, pré-históricas, do Homem de Flores, por exemplo, né? Da Ilha de Flores, Homo Flanders, enfim, não lembro, Homo Flores, antes do Homo sapiens sapiens, bem antes, muitas vezes são encarados como se tivessem sido sociedades comunistas, por não terem produto excedente. Mas pensando no socialismo a partir do século XIX e nessa luta com o capitalismo, nós temos mais 1,5 século, mais ou menos. Luiz Brandino, qual das revoluções no decorrer da história você achou mais interessante? Há alguma coisa de boa no liberalismo?
Veja, liberalismo não é a mesma coisa do que neoliberalismo. Quando fala de liberalismo, eu penso muito no Adam Smith, cuja magnum opus é a Riqueza das Nações, e no David Ricardo. Para compor o Capital, Marx precisou se debruçar nesses liberais clássicos, no Adam Smith e no David Ricardo, para poder conceituar o que é capital, que é esse fenômeno imanente de produção de riqueza, tecnologia, matéria e tal. Marx é um grande fã disso, desse aspecto do capital. A crítica atroz dele é da desigualdade que gera. O capitalismo do século XIX do Marx era selvagem, mais do que hoje, embora o neoliberalismo está nos jogando de volta para lá, com a informalidade, com o desemprego, sem garantia nenhuma. Era obsceno. Pegava criancinhas de orfanato, jogava nas fábricas. Tem fotos na Inglaterra disso. A Revolução Cultural, a industrialização. O camarada morria na fábrica sem nenhum direito aposentador. Quer dizer, isso foi vindo de luta. Né? Mas esse caráter produtivo do capital. Então, isso é interessante. A questão que o liberalismo está a par, ao mesmo tempo, de um conceito de democracia, de liberdade, dos direitos civis individuais das pessoas, isso é importante. Mas diante dessa extrema-direita nazifascista, diante do neoliberalismo que vai desmontando tudo e transformando direitos em serviços caros, e vai tirando tudo na mão do mercado, como se o mercado fosse resolver tudo, quando na verdade o mercado cria tiranias, monopolização do capital, só a radicalização mesmo de fundo socialista, com o fim do latifúndio expoliativo, com igualdade de oportunidades socioeconômicas, com educação universal, que também nesses liberais clássicos, a questão da escola, dos americanos liberais clássicos, a questão da escola pública, da educação pública é muito central. Mesmo no Thoreau, no Desobediência Civil, quando ele é contra os impostos, tal, mas ele faz uma ressalva em relação ao ensino público. Jefferson, o Adam Smith, toda essa América do Walt Whitman, do Melville, dos pais fundadores, né, era uma liberdade, democracia, era algo bom, que veio da Revolução Americana e que foi água abaixo. Os resquícios estão aí. Não foi destruído porque é perene, mas está tudo quebrado por aí, a gente tem que ir catando. Quando você vê um Reagan, o neoliberalismo, isso, o militarismo, o deep state americano, aí vem o Gore Vidal lá, né, com seu livro sobre o complexo industrial militar americano. Né? O capitalismo americano sobrevive por causa disso, ele não está flutuando aí. Com o imperialismo do Oriente Médio, da América Latina, junto com a elite da Europa, na África também, dominação, exploração, imperialismo, as guerras promovidas. Quer dizer, isso é uma destruição total do que pensavam, sonhavam os liberais clássicos, e essa ideia de nação, nova nação, o novo mundo, a democracia, os povos, a liberdade. Aí vem a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E a extrema-direita, mesmo o nazifascismo já nos anos 20 e 30 do século passado, destruíram isso por um bom tempo. Agora, isso fica, os direitos civis, mas volto a dizer, só com um fundo socialista a gente pode retomar o que possa haver de bom nesse liberalismo clássico. Qual das revoluções no decorrer da história você achou mais interessante? Olha, toda revolução ela é necessária. Toda revolução ela é necessária. Toda revolução ela é necessária. Ela não surge do nada. O devir revolucionário ele surge diante da tirania, da fome, da miséria, do autoritarismo, do despotismo, do beco sem saída, assim como o devir criminoso, muitas vezes. A maior parte da violência urbana, mesmo rural, é fruto da injustiça, da desigualdade socioeconômica.
e desse urbanismo histórico no Brasil sectário e com apartheid. Isso o próprio Atlas da Violência mostrou, né? As regiões mais violentas são 9 vezes mais pobres do que as menos. Então como resolver isso? Com arma? Com estado policialesco? Máximo em ser policialesco e mínimo para garantir o básico? Não. Tratando as causas. Então, devir criminoso. O devir revolucionário ele surge sempre com necessidade. As consequências de uma revolução já são outros 500. Na maior parte das vezes não são nem mesmo as mesmas pessoas. Entre a revolução e a gestão do poder. Então, o devir revolucionário é uma etapa. O futuro da história já é outra coisa. As consequências. Com todos os seus equívocos, erros e acertos. Então, quer dizer, aí a gente cita a Revolução Cubana, foi muito interessante. Em relação... A Havana era um bordel a céu aberto dos Estados Unidos. E fizeram uma revolução muito interessante que atiçou os comunistas do Brasil, que falavam, aquela ilha pequena fez uma revolução, derrubou uma ditadura entreguista miserável, e o Brasil tão grande, tão potente, não vai fazer a revolução. Mas as condições são outras, né? Do Brasil. É muito diferente o Brasil em relação a Cuba. E Cuba ainda hoje, quer dizer, não pode avançar mais nas suas conquistas e nos seus desejos, porque mesmo caindo Fidel e se abrindo melhor, porque e resiste, isso que uma ilha daquele tamanho resiste, o que é 60 anos quase, aos bloqueios da maior potência do globo. É uma coisa fascinante. Você pode criticar a censura, tal, mas é uma coisa fascinante. A Revolução Russa foi fantástica. Sobretudo porque foi paralela não só movimentos operários camponeses contra o czar e tal, mas o autoritarismo do czar, mas a vanguarda de pintores e poetas, Mayakovsky, Kandinsky, vários, e do cinema, que eram revolucionários. Foi uma coisa fantástica a Revolução Russa. Uma coisa fantástica. Aí Stalin já é outro momento que eu estou cansado de falar. Mas essa revolução é fantástica. Revolução Francesa, Revolução Americana, falei aqui, Revolução Francesa, com seus ideais que ainda são perenes, fantástica. As revoluções, elas surgem em momentos necessários. O que aconteceu com Espartacus, o primeiro grande movimento pela libertação de escravos no mundo, que séculos depois é que vai vir a alforria dos escravos, a abolição dos escravos. Mas de Espartacus é fantástico. Pedro Peter, tu só vive filosofando. Que brisa é essa? Eu não vivo só filosofando. Estão me fazendo perguntas aqui. E eu estou respondendo. As pessoas fazem perguntas políticas, filosóficas, históricas e eu respondo. Não estou falando sozinho. Luiz Brandino, 29. Você acha que se o Bernie Sanders se eleger ano que vem pode ser um fator de impulso para o socialismo democrático, levando em conta a influência que os Estados Unidos têm no mundo? Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Vou falar novamente para quem não ouviu, nunca soube. Os textos do Michael Tomasky no The New York Times. Cara, acho que eu tô fumando maconha. O meu cachimbo só tem tabaco. Eu só fumo maconha socialmente quando alguém tem. Nunca comprei maconha. Não sou maconhista, canabeiro, sei lá. Não sou a favor da legalização contra o tráfico, contra a guerra genocida, racista, etc. Mas eu não estou respondendo perguntas, não estou usando maconha. Inclusive, quando eu falo de uma revolução socialista, gramsciana, novo movimento revolucionário de ruptura, a gente precisa entender que a sociedade de transição para o comunismo, que seria a sociedade socialista, mesmo no Gramsci na tradição marxista, ela vem de um capitalismo avançado. O capitalismo brasileiro é atrasado. E que nem diz o Florestan Fernandes nos livros dos anos 70, em estudos, textos, ele morreu falando isso. E acho que de maneira central no livro dele a Revolução Burguesa, que vê o golpe de 64, a ditadura.
O capitalismo brasileiro é dependente. Isso também vai precisar ser resolvido. Nossa elite entreguista não concorre lá fora, é dependente do imperialismo dos Estados Unidos. Isso precisa ser resolvido. Além de falar de uma revolução socialista, precisa resolver isso paralelamente ou antes. A socialização dos meios de produção, pautas econômicas na economia, trabalhadores gerindo empresas, ao invés de ministérios, conselhos em cada área dos profissionais de cada ministério, conselhos nacionais, valorização da inteligência prática, conselhos econômicos dos trabalhadores. Tudo isso, mas paralelo a um avanço do capitalismo brasileiro para ele se tornar independente. Ele é dependente dos Estados Unidos. Então, quando você fala de Bernie Sanders, por exemplo, se o Trump cai e não se reelege, ou ao impeachment tal, como é que vai ficar o Bolsonaro? Como é que vai ficar o mercado brasileiro, o setor da direita brasileira, que é totalmente pró-mercado, totalmente antinacionalista, e a elite? Como é que vai ficar? Isso tudo se altera. É preciso pensar num capitalismo brasileiro dependente, paralelo ou antes dessa sociedade de transição socialista. Ia perguntar sobre Cuba, porque alguns da direita afirmam que já que a Revolução Cubana pode ser chamada de revolução e o golpe de 64 não. Bom, o golpe de 64 foi, além de um golpe militar, que rasgou a Constituição, e além da intervenção capitalista dos Estados Unidos, foi um movimento contra-revolucionário. Contra-revolucionário, não revolucionário, contra-revolucionário. Porque o Brasil ia vindo com Jango, e o Partido Comunista pressionando o Jango logo para as reformas políticas, agrárias, tributárias, logo, as reformas de base que não foram feitas, isso acaba com o golpe de 64. E a cultura era revolucionária. Teatro oficina, teatro de arena, literatura, poesia, que vinha de um período democrático no Brasil, entre a ditadura Vargas, o Estado Novo, e o golpe de 64, esse período que foi Juscelino criando com o seu progressismo, o Jango, mesmo Vargas depois voltou e estatizou um monte de coisa, fortaleceu os estatais, o petróleo, fortaleceu essa pauta nacionalista do Brasil, os direitos trabalhistas. Esse período de abertura, curto período, entre o Estado Novo e o golpe de 64, gerou uma cultura no teatro, os experimentos do TBC que depois vão dar no teatro de arena, a poesia concreta, Brasília, a arquitetura modernista de Brasília, Niemeyer, o cinema novo, enfim, era outra coisa. Isso foi impedido pelo golpe de 64, mas continuou de uma maneira ainda mais radical por causa da axiomática debaixo de uma ditadura. Continuou, foi mais radical ainda. No teatro era uma coisa. Aí o teatro de arena, o teatro oficina, o Vitor Garcia criando o balcão, aí é uma desconstrução total. No teatro, aí a luta armada e tal. Aí vem o outro golpe, dentro do golpe, como se dizia, que é o AI-5 em 68. Que aí é perseguição mesmo, aí é anos de chumbo, aí que coincide inclusive com a morte do Castelo Branco. Que ele achava, embora ele fosse o mais entusiasta do golpe de 64, ele achava que o golpe ia levar a uma democracia. Porque o militar brasileiro ainda hoje, você vê o Mourão, o Bolsonaro, são tudo semi-analfabeto. Então, os americanos fizeram uma lavagem cerebral deles desde quando cooptaram a FAB, as Forças Armadas Brasileiras, naquele episódio da Itália que eles tiveram junto com o governo americano, desde a Segunda Guerra Mundial, foram cooptados. Então davam cartilhas para os militares fazerem tal, estratégias militares. O lavagem cerebral, os russos, os soviéticos, os comunistas, essa paranoia. Então Castelo Branco achava que o golpe realmente era contra os comunistas, que iam tomar o poder do Brasil, e a favor de uma democracia. Ele morreu ou foi morto, um dos primogênitos dele, não sei se está se é deputado, não lembro, tem entrevista dele, vão anotando tudo isso, procurem. Diz que possivelmente ele foi morto, assassinado. E é muito interessante que tem um telegrama que ele manda pro Geisel, pro Médici, que ainda não era presidente militar, não era ditador ainda, estava em outra função. Quando foi preso, o editor
da civilização brasileira, que tinha uma revista muito antirreacionária, antiditadura, era fantástica. E os livros... Ele foi preso, esse editor, várias vezes. Quando ele foi preso, o movimento cultural foi protestar e o Castelo Branco escreveu: por que prendeu ele? Nunca se fez isso no Brasil, só a respeito de, de conteúdos pornógrafos, né, por conteúdos imorais e tal, sexuais e tal. Nunca se fez isso, nunca se prendeu um editor de uma editora no Brasil. Isso é uma atrocidade cultural. O Castelo Branco falando isso. Quando ele foi morto, morreu, tal, vem outro. Aí são os anos de chumbo, aí vem o AI-5. Que aí é a censura mesmo, a perseguição mesmo, aí a caça aos comunistas mesmo, e aí a luta armada também se acirra, consegue, na medida do possível, roubar bancos para financiar a guerrilha e a luta armada urbana, consegue sequestrar embaixadores em troca dos seus presos políticos. Não são terroristas. Eu ainda estou por fazer um vídeo no YouTube sobre isso. Diferença entre luta armada, guerrilha e terrorismo. O terrorismo, você quer desestabilizar um Estado praticando o terror social. Em áreas públicas, grandes avenidas, metrô, transporte público, etc. Vejam o que foi o 11 de setembro de 2011, embora haja controvérsias. O que acontece sempre nas capitais da Europa. Né? E aí tem o terrorista, muitas vezes ele é suicida e tal, sobretudo se vê um fundamentalismo islâmico, para terror social. A luta armada nunca fez isso. Ao contrário, ela queria regimentar o povo contra a ditadura, na medida do possível. Quem ela sequestrava, quem ela fazia uma atitude mais truculenta, eram agentes importantes públicos para os seus fins, para a sua estratégia, em momentos, dias, horários, lugares onde não havia ninguém de preferência. Então não são ataques terroristas. É diferente. E o destino é diferente. Você tem que conscientizar toda uma população a regimentar, furar o bloqueio da ditadura nos jornais, nas rádios, para mostrar o que está acontecendo, a regimentar contra essa ditadura. Então, isso tudo que vinha vindo no Brasil, que também, de certa forma, era revolucionário, golpe 64, com a classe média sempre manipulada pela elite do atraso, que nem diz o Gessé, em 64, passeata com Deus, marcha com Deus e família pela propriedade, sei lá. E aqui contra Dilma, contra Lula, contra a esquerda, contra o MST, contra todo mundo. Sempre manipulada. A classe média no Brasil, acho que no resto do mundo e na América Latina é assim pelo menos, ela foi construída a partir das repúblicas para justamente barrar qualquer avanço social e revolução. Ela é instrumento da elite. Só que a classe média é complexa. Há setores na classe média que são democráticos ou que são até de esquerda. Mas no geral é isso. Essa massa chamada classe média, reacionária e tal, que não tem tempo de se informar, que acha que é elite, não quer ser pobre, não dá as mãos para os pobres contra essa elite oligárquica, hegemônica, atrasada, genocida. Compactua com isso, se acha elite, então ela tem um problema de crise de identidade e, enfim, e não se vê como classe trabalhadora, também não tem consciência de classe para dar as mãos com os pobres. E ao contrário, quando o que houve com a social-democracia lulista e com Dilma, quando o pobre dá um passo à frente em direção à classe média, e a mídia todos, os economistas chamavam de nova classe média, essa classe média tem um ódio tremendo dos pobres. E, né, então é a filha da empregada que conseguiu e a patroa não conseguiu entrar na universidade, e a da patroa não conseguiu entrar na universidade. Pobre viajando de avião, dividindo espaço público e privado, restaurantes e tal, comprando dos supermercados. Há esse ódio, há esse ressentimento. E a elite, ao invés de ver como várias elites pelo mundo, às vezes até da Europa, vê que isso é bom para a economia, não, faz esse jogo para a classe média se voltar para os pobres. Então, a ditadura foi contra-revolucionária, mas ao mesmo tempo ela tem esse conteúdo nacional contra-revolucionário, mas ao mesmo tempo ela serviu para o capitalismo brasileiro ser dependente, atrasado em relação ao imperialismo e para o entreguismo total. A partir daí é que vem todas as multinacionais, sambam e dançam um neocolonialismo, se é que se pode chamar assim, em relação a tudo, a cultura, a descaracterização total do Brasil na cultura, no modo de viver, na mentalidade,
no tipo de política, tudo, enfim, na economia, no dia a dia e tal. Então é isso, mais ou menos. Mas antes, esses anos 60 que se acirra tudo isso, não é monolítico, é complexo. Haviam vários grupos, não só a luta armada. Haviam conservadores contra a ditadura, a igreja, setores da igreja contra a ditadura, Paulo Evaristo, Frei Beto, Leonardo Boff, já naquela época. Havia. Tem uma história com o Papa da época, né? O quanto ele censurou, o quanto ele aderiu. Enfim. A própria morte do Kennedy é que acelera isso, o assassinato do John Kennedy, que já estava conspirando contra o João com o embaixador Lincoln Gordon. Tudo isso eu deixei lá no meu canal do YouTube. Tem áudios dos presidentes americanos falando tudo, vídeos meus, enfim. Filho do Jango, Plínio de Arruda contando. Eu li recentemente a 1964, o livro do ministro do Trabalho do Jango, contando tudo, a conspiração toda, e como eles não sabiam muito bem tudo o que estava acontecendo. Ele, inclusive, é pai de um dos integrantes do Titãs. Che Guevara e Fidel Castro. Luiz Brandino, 29. Che Guevara e Fidel Castro realmente tinham preconceito contra negros e gays, como a direita afirma? Olha, parece que há vídeos do próprio Fidel falando que isso aconteceu mesmo. Mas isso... Há um filme cubano dos anos 90, Morangos e Framboesas, que é gay. Um é revolucionário, o outro também se diz revolucionário, mas o que se diz revolucionário, tal, contra os Estados Unidos, Cuba, não sei o que, ele é homofóbico. Só que esse que é gay e tal, e que gosta dele, do revolucionário, e que é mais afeminado, acho que foi o filme que mais teve bilheteria em Cuba. É um filme bom para vocês assistirem. Mas isso tudo precisa ser muito bem estudado, sem sensacionalismo, ver várias fontes possíveis. Agora, que houve. Quer dizer, de certa forma, várias, não só equívocos e erros, e eu bato bastante o pau, sobretudo em relação a Stalin. Em relação a Cuba, eu preciso estudar melhor esses aspectos, porque como é fechado, é mais difícil você saber informações sérias. O fato é que quando a direita fala isso, ela não está preocupada com os gays, com a homofobia. Ela não está preocupada com que lá tem tanque do Maduro passando por cima da população. Não está preocupada com isso. Porque ela não vê os próprios erros da direita, a autocrítica da direita. Ela cobra só da esquerda, só da esquerda. Na verdade, é que quer desviar o foco. E a direita é homofóbica. A centro-direita não, mas a direita é homofóbica. Machista, racista. A extrema-direita, então, aí é o nazifascismo. Então ela quer desviar o foco. Não está preocupada, não. Está preocupada. O terrorismo no Brasil está acontecendo com o desgoverno fascista. Pois é. Os militares eram terroristas. Quiseram botar uma bomba lá na Rio Centro. Já nos estertores da ditadura. Graças a Deus não deu certo. Nos anos 60 colocavam bombas em bancas de jornais e revistas para não vincularem várias coisas que não tinham sido censuradas. Em livrarias, em editoras, em vários lugares, contra núcleos de resistência. Eles eram terroristas. Bom, está acabando o meu tempo. Vamos juntos no meu movimento revolucionário de esquerda de ruptura gramsciano. Vamos? Ok.